Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar, e no vídeo de hoje nós estamos aqui para comentar os capítulos 55, 56 e 57 do livro Um Sopro de Neves Cinzas. Para a semana que vem, anotem aí, porque iremos ler os capítulos 58, 59 e 60 do livro Um Sopro de Neves Cinzas. E no início dessa leitura, nós estamos aqui em agosto de 1774, ainda na casa da tia Jocasta. Claire e Jamie haviam decidido que, por mais que as coisas estivessem bem por lá, nada de suspeito tivesse acontecido nos últimos dias, ainda assim era bom esperar mais um pouquinho até partirem de volta para Ridge. Enquanto isso, a Brianna aproveitou esse tempo livre, né? Já que o Roger ainda não havia retornado de Charlotte, eu supus aqui que o Roger estava em Charlotte para cuidar ali da sua formação de pastor, né? E como o Roger ainda estava longe, ainda estava distante, não fazia sentido a Brianna correr para voltar para sua casa, para sua rotina. Então ela também ficou ali com os pais, esperando até que eles decidissem retornar para Ridge. Ela aproveitou esse tempo livre para fazer algumas fotografias, para pintar alguns quadros de ricos da região. Eles ficaram sabendo ali dos dotes de pintura da Brianna e encomendaram cada um deles quadros, né, sobre si, sobre suas famílias, e ela estava assim, gente, abarrotada de trabalho. Ela estava, inclusive, terminando um desses quadros, e o jovem Ian chega por ali, e ela vai mostrar para o jovem Ian esse quadro que ela estava fazendo, se eu não me engano era do Farquhar Campbell, e ela aproveita para mostrar para ele um quadro que ela havia feito da sua mãe e do seu pai. Esse quadro ainda era um segredo, já que a Brianna era super perfeccionista e estava tentando encontrar o melhor tom para os olhos da Claire. Ela fala aqui que os olhos do Jamie foram super fáceis de ser pintados porque eles eram límpidos, azuis, maravilhosos. Já os da Claire eram de uma intensidade, tinham uma mistura de tonalidades e ela ainda não havia conseguido chegar à perfeição nos olhos da mãe. Então, por isso, ela optou por não revelar aos pais que estava pintando um quadro deles. E aí, gente, ela aproveita para pedir o Ian para pintar um quadro dele, né? Ele nega, ele não queria muito, principalmente por conta de alguns costumes dos Mohawks. Eles não se deixavam pintar. Inclusive, eles até em alguns momentos escondiam os seus rostos dos demônios. Então, o Ian, ele usa um pouquinho desse costume para tentar fugir ali da prima, mas não dá muito certo, já que a Brianna convence o primo, ela é muito boa, gente, em conseguir o que quer. Ela convence o primo a posar para ela fazer um retrato dele. E é neste momento onde o Ian se senta lá, a gente faz toda uma pose e tal para a Brianna começar a desenhá-lo, que algo na feição do Ian chama a atenção da Brianna. Ele estava de frente para a porta e parecia que ele havia visto alguém. Ela só dá uma olhadinha assim de relance para trás e ela percebe que sim, havia uma presença. Ela ainda não sabia se era feminina ou se era masculina, mas ela já fica assim, gente, toda tensa. E, gente, essa pessoa, eu não vou fazer mistério, tá? Essa pessoa era o Wendigo Donner. Ele estava atrás da Claire, gente, assim, que nem um louco, procurando ela por todo canto. E, inclusive, a gente fica sabendo aqui como ele conseguiu escapar do resgate da Claire quando Jamie foi resgatar a sua esposa. Eles têm uma conversa aqui, gente, Brianna, Ian e Wendigo. O Wendigo Donner, ele pergunta pra Brianna se ela era uma viajante do tempo, mas ele meio que pergunta já afirmando, porque ele havia rodeado a casa, já tinha 2 dias que ele estava rodeando a River Run, e então ele já havia visto a Brianna chamando a Claire de mamãe, já tinha visto que a Claire estava ali, ele só estava esperando a melhor oportunidade para conversar com elas. Ele já havia sido enxotado pelo Ulysses umas 2 vezes, então assim, gente, ele já estava por ali à espreita. Ele fala que a sua intenção era sim de ajudar a Claire, mas que ele não teve tempo. Ele fugiu ali do local onde ele estava, orientado pela própria Claire, que disse para ele que o seu marido era perigoso, então que era bom que ele não estivesse ali quando Jamie fosse resgatá-la. E ele fala que quando ele começou a ouvir os tambores, ele teve certeza de que o que ela havia falado para ele era verdade e resolveu fugir mesmo. Ele tentaria voltar para ajudá-la, mas assim, gente, a gente sabe muito bem que ele estava passando um migué ali na Brianna.
O Ian, gente, que sabe disso tudo, né? Sabe das viagens no tempo e tal, mas assim, gente, ele é um garoto do século XVIII. Obviamente que ele fica horrorizado quando ele escuta esses relatos do Indigo Donner. E o Indigo Donner, inclusive, pede para chamar a Claire porque ele tinha algumas perguntas para fazer para ela, porque o seu desejo maior era voltar para o seu tempo. Quem vai chamar a Claire é a Brianna, já que o Ian se recusa a deixar a prima sozinha com o Indigo Donner. Então, a Brianna vai até a Claire chamar a mãe, e quando a Claire chega ali na sala de estar, onde eles estão, ela fica assim, gente, embasbacada com a presença do Indigo Donner ali, principalmente porque ela também tinha muitas perguntas para fazer para ele. E ele começa a relatar a sua jornada de volta para o passado. Nós descobrimos aqui que a Claire estava errada em sua suposição, porque ela, quando leu o diário do Robert Springer, ela fez uma suposição, né, sobre o retorno deles para o passado. E a gente descobre que a Claire estava errada. Bom, eles não partiram em um grupo de 5, eles partiram em um grupo de 200 ou cerca de 300 pessoas, mas nem todas essas pessoas conseguiram atravessar. Outras pessoas conseguiram atravessar, mas não chegaram com vida aos destinos desejados. E outras pessoas não tinham a habilidade, né, de atravessar através das pedras. Mas do grupo do Indigo Donner, todas as 5 pessoas que atravessaram junto com ele conseguiram atravessar, exceto uma, que foi o rapaz que morreu. Eles estavam atravessando em grupos de 5 em 5. E todas essas pessoas tinham o mesmo mestre em comum, que era a pessoa que os direcionou para essa jornada de volta no tempo, o Raymond. A Claire, inclusive, tenta descobrir, através das descrições físicas, se ela estava falando do mesmo Raymond que o Indigo Donner, mas já fazia tanto tempo que ele não se lembrava exatamente da aparência do Raymond. Ele só se lembrava que esse homem era baixinho e tinha os cabelos grandes e sempre estava com eles amarrados. A ideia deles era persuadir os nativos a lutarem ao lado dos britânicos, porque caso os colonos fossem o lado vencedor dessa, então eles já sabiam qual era esse resultado e sabia que esse resultado não era bom para os nativos. Então a ideia deles era persuadir esses homens a lutar ao lado dos ingleses para que talvez eles tivessem um destino diferente. Então eles tinham ainda um plano muito ambicioso, mas era um plano menos ambicioso do que o plano inicial ali, que a Claire acreditava que realmente era o verdadeiro plano deles. O Indigo Donner faz todos esses relatos para Claire e ele também não perde a oportunidade de fazer as perguntas que ele desejava fazer. A principal pergunta é: como eu consigo voltar para o tempo desejado? Porque ele tinha em mente que ele queria fugir de toda essa loucura. Ele não mais queria fazer parte de tudo isso. Então ele queria direcionar o seu pensamento ali durante a travessia para voltar para uma época onde ele não conhecia ainda o Raymond, para que ele fizesse questão de não conhecê-lo, porque ele não queria fazer parte disso tudo. Mas no meio dessa conversa, gente, o Ulysses chega trazendo um homem que ficava apontando para o Indigo Donner, falando que era ele, que era ele, que era ele, e eles acabam levando o Indigo Donner, acusando ele de ter roubado ali algumas moedas desse homem mais cedo. Então ele foi levado para a prisão. Neste momento, gente, o Jamie chega e a Claire pergunta para ele o que provavelmente aconteceria com o Indigo Donner. Muito provavelmente ele seria enforcado, principalmente por conta de ter roubado quem ele roubou. A Claire ainda tinha algumas perguntas para fazer para o Indigo Donner, então ela decide ir até o moço antes que esse seja o destino fatídico dele. O Jamie também chega trazendo algumas notícias para Claire. A principal delas é que eles haviam descoberto o paradeiro do Manfred. Eles ainda não haviam encontrado ele de fato, mas sabiam para onde ele havia ido. E a outra notícia é que o Fergus estava ali em River Run. Ele não tinha ido com o Jamie, ele estava ali em River Run, porque o Jamie estava pensando ali em encontrar um outro ofício para ele. E ele estava ali para conversar com a tia Jocasta sobre isso. Lembra que lá na série, o Fergus, ele foi trabalhar em uma gráfica, né? Aqui a ideia do Jamie foi mais ou menos essa também, e a gente já chega lá. E foi isso pro vídeo de... Bom, a Claire decidiu que o Jamie poderia ir até a prisão para conversar com o Indigo Donner, enquanto ela iria dar um pulinho na cidade, porque ela tinha alguns assuntos pendentes na cidade para resolver. A primeira parada dela é na casa do Dr. Fentman, e lá ela descobriu algo que a deixou chocada, gente. Lembra que lá na série nós vimos um episódio onde nós vimos os testículos do Stephen Bonnet em um vidro, em uma conserva? Pois então,
O Dr. Faintman conversa aqui com a Claire e mostra para ela a sua coleção ali de coisas bizarras, né? Ele tinha vários potinhos e dentro desses potinhos tinham os seus casos mais bizarros. Algumas orelhas, tinha dedão do pé, se eu não me engano, alguns bebês natimortos. Gente, tinha de tudo nessa coleção. E ele fala com a Claire, infelizmente, o que eu teria aqui de mais valioso me foi tirado. Uma das coisas mais valiosas que eu tinha em mãos me foi tirada, que foi uma parte íntima de um homem. Parece que ele sofreu um atentado e perdeu ali um dos seus testículos. Ele fala isso aqui pra Claire, gente. A Claire fica tipo assim, oi? Tentando entender tudo que ele tá dizendo. E a Claire começa a associar esse acontecido, né, com um episódio onde a Brianna deu um tiro nas partes íntimas do Stephen Bonnet. E a Claire pergunta pro Dr. Faintman, né, por acaso esse homem se chamaria Stephen Bonnet? E obviamente que o Dr. Faintman não sabia o nome dele, porque as pessoas não se identificam, principalmente em casos como esse, né? Mas pelas descrições do homem e pela data do acontecido, a Claire tinha certeza que era o Stephen Bonnet. Então aqui nós também temos esse momento onde nós ficamos sabendo que o Stephen Bonnet perdeu ali parte das suas partes íntimas graças ao tiro da Brianna. Bom, aqui também a Claire descobre na casa do Dr. Faintman uma seringa muito estranha que ele utilizava para procedimentos em homens. Era uma seringa que ele usava especificamente na parte íntima masculina para tratar ali algumas doenças sexualmente transmissíveis. Pelo menos ele acreditava que tratava, né? A Claire não acreditou muito nesse procedimento, mas gostou muito da seringa do Dr. Faintman e ela acabou levando a seringa. Quando a Claire estava indo ali em direção ao seu destino, porque a Claire queria descobrir onde era um bordel específico. E quando a Claire está indo em direção ao seu destino, a Claire acaba se deparando com uma confusão danada na rua. Lembra que na 6ª temporada nós temos um episódio onde o Jamie e o Lord John estão defendendo com uma vassoura um impressor? Bom, nós também temos esse momento aqui no livro. A única diferença é que o Lord John não está presente. O Jamie está tentando conter a multidão sozinho. E esse momento aqui, ele toma muitas páginas desse capítulo do livro. Eu até não entendi o porquê de tantas páginas assim para descrever um acontecimento que não teve tanta complexidade, pelo menos na minha visão. Mas acontece praticamente a mesma coisa que nós vimos na série. O James está tentando defender esse impressor. Ian e Fergus também estão presentes no local e eles acabam criando uma distração ali com algumas penas, que eles acabam atirando essas penas em cima do Nell Forbes. E quando todas essas penas caem em cima do Nell Forbes, que estava tomado de piche, porque o Jamie empurrou ele numa poça de piche, mas já estava fria, as penas logicamente grudam no Nell Forbes, causando ali toda uma distração, que era a distração que o Jamie precisava para que esse impressor conseguisse fugir da gráfica em segurança. E aí sim, gente, o Jamie conseguiu ser liberado dessa para ir até o destino desejado da Claire, que era o bordel. Esse acontecimento de piche e penas, gente, já são ali, né, sinais da guerra, da revolução. As coisas já estavam piorando e inclusive a Claire acreditava que já havia chegado a hora do Jamie se envolver e declarar de vez o seu posicionamento político. Então as coisas estavam se intensificando. Mas por hora, foi isso que aconteceu. Jamie e Claire seguiram ali em direção ao bordel e chegando lá, eles conversaram diretamente com a dona do bordel. A Claire fala aqui pra nós que ela tinha cerca de 25 anos apenas, mas que ela estava assim, né, gente? Mas que ela aparentava muito mais. Inclusive, essa mulher foi muito relutante em deixar que a Claire tratasse das suas meninas. Ela não queria deixar de forma alguma. A princípio, ela acreditava que Jamie e Claire estavam ali, né, para usufruir dos serviços das meninas, mas não, a Claire explica para ela que estava ali para tratar a sífilis das garotas, e a mulher só cede, gente, para Jamie e Claire quando ela perde pro Jamie nas cartas, tá? Porque o Jamie faz uma aposta com ela, né? Se você perder, você nos permite entrar no seu bordel e permite que a minha esposa cuide e trate das suas meninas, mas se eu perder, eu te dou aqui um barril do meu melhor uísque. Mas o Jamie acaba saindo vencedor nessa e Jamie e Claire conseguem cumprir o seu propósito de tratar a sífilis das meninas, para que isso não acometesse outros homens, né? Para que esses homens não passassem a doença para suas esposas e tudo mais. Então, a Claire tinha sido muito prática nisso, né? Ela queria cuidar das meninas para que dessa forma ela conseguisse cuidar de outras pessoas também. O Ian e o Fergus, que estavam ali também em busca do Manfred, juntamente com o Jamie, ele traz a notícia para Jamie e Claire
e avisa para o Jamie que o Manfred havia tomado ali uma embarcação em direção ao Wilmington, ele não estava mais ali na região de River Run, e o Indigo Donner havia conseguido escapar da prisão em toda essa confusão aí de piche e penas. Então agora eles continuavam ainda em busca tanto do Indigo Donner para solucionar todas essas dúvidas que a Claire ainda tinha, e também do Manfred, porque a Claire queria cuidar do Manfred, né, dar-lhe o tratamento necessário para ele e entregá-lo de volta à sua família. E lá no capítulo final da leitura dessa semana, nós temos o retorno do Roger, né? Ele passou boas semanas longe de casa. Nesse momento atual da história, nós estamos em 4 de setembro de 1774 e o Roger estava apto agora para realizar algumas pequenas cerimônias. Mas, como ele mesmo disse a Brianna aqui, que é quem ele encontra assim que ele chega em Reed, primeiramente ele encontra o Aidan, que atualiza ele de algumas coisas que aconteceram ali com seus vizinhos, inclusive tinha uma senhora que havia recém-parido, uma senhora não, gente, uma jovem, eu digo senhora porque ela já era casada, ela havia recém-parido e estava super ansiosa pela volta do pastor para que ele pudesse batizar a sua menina. Então o Aidan corre de encontro ao Roger, dá logo a notícia para o Roger e corre também para contar para essa senhora que o pastor estava de volta. E logo depois de conversar com o Aidan, a primeira pessoa que o Roger vê, logicamente, é a Brianna, que tá morrendo de saudade, se joga nos braços dele, conta todas as novidades pro Roger, e assim, gente, tinham muitas novidades, tá? Tudo isso que aconteceu aí nesses últimos capítulos é o relato que a Brianna faz pro Roger. E o Roger conta pra ela que agora ele estava apto para realizar essas pequenas cerimônias, mas ainda não havia concluído a sua formação de pastor. Para que isso acontecesse, ele precisaria esperar até que tivesse alguma sessão presbiteriana. Por hora, ele só era um pastor provisório. E, gente, o dever chamou muito cedo o Roger, tá? Porque o Aidan logo já chega convocando o Roger a ir até a casa da menina, e o Roger precisaria ir o mais rápido possível, porque a mãe dela disse que a menina parecia não estar muito bem e ela queria garantir que se a menina morresse, pelo menos ela morreria batizada. Chegando lá, Roger e Brianna, porque a Brianna faz questão de ir com o Roger, constatam que a menina está bem, que ela não corre risco de vida. A Brianna constatou ali, né, diante dos sintomas, diante do que ela viu, que a menina estava apenas com crises muito grandes de cólica. Então não era de se preocupar, logo passaria. E eu falei pra vocês, né, que era uma senhora, mas na verdade era uma menina de 15 anos que havia recém-parido, e o marido dela também tinha apenas 15 anos. Então eram duas crianças quase, né, gente, praticamente pré-adolescentes. E ela ficou tão agradecida pelo batismo, né, porque ela não imaginava que um lugar tão remoto, assim, tão longe, distante de tudo, teria a presença de um pastor. Então ela ficou super agradecida a este pastor, tão agradecida que deu o nome à sua filha de Rogerina. Gente, o tanto que eu ri nesse momento não tá escrito. E a Brianna tentando amenizar a situação, falando pro Roger mais tarde, né? Quem sabe eles não chamem a menina por algum apelido, quem sabe não consigam chamar a menina de Ina, porque assim fica mais fácil. E eu dei muita risada disso nesse momento, gente. Como vocês podem perceber, as tensões estão cada vez maiores, né? A guerra está cada vez mais próxima, nós já estamos vendo aí as consequências dessas escolhas de cada um, as pessoas tomando seus lados e as coisas estão ficando tensas e intensas ali ao redor da família Fraser. Se você chegou até aqui nessa leitura, não deixe de comentar a hashtag A Volta do Pastor, tá bom? Para eu saber que você chegou até o finalzinho desse vídeo e, como eu sempre digo, o seu comentário é de extrema importância para mim. Então, se você puder comentar hashtag A Volta do Pastor, eu vou te agradecer muito. De hoje, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar a nossa hashtag da semana aqui abaixo, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!